Bom, nós vamos pensar a partir do Brasil, a partir da realidade do Brasil, que é o país onde nós vivenciamos, o país onde nós residimos, e, portanto, nós temos que lidar com as questões que aqui acontecem. Então, eu queria começar, veja bem, trabalhando com vocês o que eu estou chamando aí de uma cartografia do luto. A gente pensar um pouco na extensão quantitativa do que está acontecendo, do que começou a acontecer no Brasil desde a pandemia. É difícil fazer essa conta, nós nos aproximamos dessa realidade quantitativamente falando em termos de estipulação, né? Então nós vamos fazer aqui um exercício de reflexão, não temos como chegar a números exatos. De números exatos, pelo menos no momento em que essa aula está sendo gravada, final do ano de 2022, não sei quando você vai assistir essa aula, mas nesse momento em que nós estamos gravando essa aula, o número exato de mortes por Covid no Brasil era de 691 mil pessoas. Ok? Quase 700 mil pessoas vitimadas pela Covid. Então, muita atenção, porque essas mortes, elas aconteceram nos 2 anos da pandemia, 2020, 2021 e 2022, já com a vacina, esses números foram diminuindo. E esses números, eles dizem respeito apenas às mortes por Covid, ficando de fora as demais mortes, né, causadas por outros motivos que não são a Covid. Esses números são exclusivamente de pessoas que morreram por Covid. Então, no final do ano de 2022, nós tínhamos no Brasil, mais uma vez, 691 mil pessoas mortas por Covid. Qual é o cálculo que a gente precisa fazer para estabelecer essa cartografia? Veja, se a gente pegar essas 691 mil pessoas que perderam suas vidas para a Covid, a gente tem que pensar em quem são as pessoas enlutadas, as pessoas que ficaram. Né? Quem são as pessoas enlutadas? E elas estão aí representadas nesse diagrama que eu preparei para vocês, da esquerda para a direita. Veja, quem são as pessoas enlutadas? Familiares próximos, familiares não próximos, amigos e amigas, colegas de trabalho, vizinhos e pessoas da comunidade, pessoas conhecidas. Então, se a gente for fazer um cálculo, quantas pessoas nós teremos enlutadas no Brasil em função dessas 691 mil pessoas? Veja, como eu disse para vocês, não dá para chegar com exatidão a esse cálculo, mas a gente já sabe que esse cálculo está muito acima da casa dos milhões, né? Muito acima da casa dos milhões, o que quer dizer o seguinte, o que quer dizer que nós temos uma nova demanda de saúde mental no Brasil que nós não tínhamos antes da pandemia, há 3 anos atrás. E essa demanda de saúde mental tem a ver com todo o processo de sofrimento psíquico decorrente da morte dessas 691 mil pessoas. Então nós temos uma demanda, essa demanda apareceu subitamente, é muita morte num espaço de 3 anos, né, em decorrência de uma única doença. Nós temos então uma demanda nova de saúde mental e eu posso afirmar para vocês que muito dessa demanda tem a ver com processos de luto persistente, de luto complicado. Por quê? Porque a pandemia danificou as condições para o trabalho do luto. Então tem muita gente enlutada que não tem conseguido elaborar a contento esse luto porque a pandemia impôs algumas condições que atrapalhou ou que atrapalharam esse trabalho de luto, e isso tem se manifestado na forma de muito adoecimento psíquico. Eu estou mostrando para vocês aí agora uma pirâmide, a pirâmide interventiva do IASC. A IASC é Interagency Standing Committee, um braço da Organização Mundial de Saúde, e é muito simples essa pirâmide. Essa pirâmide, ela nos fala, é uma pirâmide para mensurar o sofrimento que acontece nas comunidades depois da ocorrência de algum grande desastre, de alguma grande situação de emergência, como, por exemplo, a pandemia. E um resumo é o seguinte, olhem o topo dessa pirâmide, veja, ela começa ali, depois que acontece um desastre, né? A maior parte das pessoas
vão precisar de serviços básicos de segurança, apoio às comunidades e às famílias, apoios focados e não especializados. E essa pirâmide, ela nos coloca ali no topo, vocês estão vendo, apoio especializado. A pirâmide do IASC, baseada em várias experiências anteriores de emergências e desastres, ela nos ensina que pelo menos 5% das pessoas vão precisar de apoio especializado, e neste caso, de apoio especializado no campo da psicologia e da psiquiatria. No mínimo 5%. O que quer dizer o seguinte, muita gente não consegue se reerguer emocionalmente de uma situação de desastre, de uma situação de emergência. Pelo menos 5% dessas pessoas vão precisar de apoio especializado, e a gente viu que a população de pessoas provavelmente adoecidas emocionalmente no Brasil, em função de processos de luto, ela é muito grande. Se a gente for calcular 5%, a gente vai ter realmente uma amostra muito grande de pessoas que merecem o cuidado e a atenção especializada. Como constata, por exemplo, o Christian Dunker, nesse livrinho, nessa pequena publicação, que eu sugiro muito para vocês, A Arte da Quarentena para Principiantes. Lá no meio do livro, o Dunker diz: vi uma pesquisa no jornal científico Lancet sobre os efeitos residuais da quarentena de ebola, de H1N1 e outras epidemias. As quarentenas maiores foram de 30 dias e os pesquisadores perceberam efeitos de até 3 anos em termos de estresse pós-traumático. Então veja que interessante. O que é que o Dunker está dizendo? Toda quarentena deixa efeitos emocionais, que ele está chamando aí de efeitos residuais. Né? Então, toda quarentena deixa efeitos emocionais nas populações, efeitos emocionais de todos os tipos. Aqui ele está citando algumas epidemias que impuseram quarentenas de 30 dias, e em função dessa quarentena de 30 dias foi-se percebendo a manifestação de situações de estresse pós-traumático nessas populações. Agora vocês imaginem, nós que vivemos a pandemia de coronavírus, que ficamos em quarentena por muito tempo, né? Por muito tempo. Então, os efeitos residuais serão muito maiores do que esses que o Christian Dunker está citando aqui para nós. E agora, com o cenário de vacinação e com a redução no número de infecções e de óbitos, né, e de mortes, nós estamos podendo perceber que nós, de fato, estamos agora visualizando o adoecimento mental proporcionado pela situação da pandemia.